um programa que eu assisto sempre e de repente eu tô aqui do seu lado, de todo mundo. É uma honra, gente. A gente que fica muito feliz porque a gente sabe da competência das nossas convidadas e tem um assunto, obviamente, que a gente sempre gosta de destrinchar. Primeira coisa polêmica é que recente teve um jantar, e a Jess sabe muito bem, para discutir pautas do Brasil. Principalmente sobre a escala 6x1 no ano eleitoral, onde medidas populistas podem agradar num primeiro momento. Mas no longo prazo, eu vou pedir para a Jess iniciar este assunto, que pode acarretar para o contribuinte, para a nossa audiência que está nos assistindo nesse momento. Muito custo, né? E é engraçado porque esse jantar, ele inclui vários poderes ali. Ele tem o judiciário, ele tem o legislativo, ele tem o poder executivo. E após esse jantar, nós já vemos aí um momento de andar da escala 6x1, dessa reforma, que é muito populista. E por que populista? Porque eu acho que todo mundo tem que se matar de trabalhar? Pode ser por isso, sim, mas por uma outra razão mais sentimental. Lula está prometendo que você vai trabalhar menos, você vai ganhar o mesmo. Opa. E quem não quer trabalhar menos e ganhar o mesmo? Quem não é tonto? É, exato. Todo mundo quer isso. E aí o que acontece? Acontece que hoje o Senado tem uma abertura de Davi Alcolumbre, que não tinha antes desse jantar, para encaminhar esta mudança. Aí quando a gente olha para os relatórios, o CNI coloca prejuízo cerca de 120, melhor cenário, 120, 170 bilhões ano. E todo um efeito econômico, menos emprego, menos geração de serviço, menos renda para o brasileiro. E aí, de repente, uma arma como essa cai na mão de um governo, se a gente tivesse aprovação nos próximos 1 mês, 2 meses... Isso aí é o maior ativo eleitoral da campanha do presidente Lula, sem sombra de dúvidas. Doutora, que bom que você está aqui. Todo mundo precisa de um bom advogado para salvar a sua vida. Então, foi até bom ouvir aqui o seu posicionamento em relação a esse ocorrido. Porque com o fim da escala 6x1, tem aquela insegurança, não tem como, das empresas. E empresa, é lógico, ela é feita para lucrar, né? Só que ela também precisa seguir algumas diretrizes para evitar causas de valores ou bilionários, né? Que é onde ela vai gastar também com essas reclamações trabalhistas. Perfeito. E aí, o que acontece? O fim da escala 6x1, se isso ocorre mesmo, bom, o objetivo aí é dar para o trabalhador dias de descanso, que é o que ele quer. Talvez a gente vai até ver ele nem descansando, ele vai aproveitar a folga para fazer um bico, não sei. Mas, com o fim da escala, eu até pensei no Samidana, falei, será que haverá desemprego ou com a necessidade de contratação, né, as empresas elas vão se adequar à situação, assim como adequou quando teve a diminuição da carga horária semanal, certo, de 48 para 44, né? E agora, depois de muitos anos, de 44 para 40, mas aí as empresas, certo, a gente quer ver como elas vão lidar com isso. Mas será que também não vai haver alguma oportunidade de contratação, né? O questionamento dela é ótimo, Sami. Vamos lá, eu vejo alguns desfechos. O primeiro desfecho é o seguinte, você vai ter que contratar mais gente. Sim. E aí tem 2 alternativas. A primeira alternativa é, se o trabalhador não estiver no piso salarial, você vai demitir e contratar mais baixo. Então o valor por hora pode não ficar alterado. Ou seja, você vai trabalhar menos e vai ganhar menos. Agora vamos supor o caso que esteja no piso, ou seja, você não pode diminuir. Nesse caso, você vai ter que gastar mais. Quando você fala de uma empresa de varejo, num comércio, num serviço, que são empresas muito competitivas, dificilmente o empresário vai conseguir absorver a margem. Então ele vai repassar para o consumidor. Ao repassar, vai ficar tudo mais caro. Então vamos supor que você vai ganhar mais por hora, porque você vai ganhar a mesma coisa, mas trabalhando menos, então seu salário por hora vai aumentar, só que tudo vai ficar mais caro. Em termos reais, você não vai conseguir comprar as coisas. E aí, pode acontecer, o que você comentou há pouco, que é o seguinte, para compensar essa perda que eu vou ter no poder de compra, eu vou arrumar um bico. Qual que vai ser o bico? Vou fazer entrega, eu vou dirigir Uber, disso. Só que provavelmente, se eu tenho um trabalho, por exemplo, numa loja, eu ganho mais na loja do que fazendo entrega. Então a pessoa ela vai diminuir a hora dela. Não tem muito, doutora, eu não vejo como,
você aumentar a renda sem aumentar a geração de valor. Então, essas canetadas acabam dando um caminho ruim. E existe também, isso eu não acho que vai ser em massa, mas existe também a informalidade. Ou seja, você fica informal, a informal não tem direito nenhum, você faz qualquer acordo. Então, eu não acho que isso vai ser benéfico para o trabalhador e nem mesmo para a sociedade brasileira. Coloca o Instagram da doutora aqui, desculpa, a doutora Gabriela Braga, advogada trabalhista, porque no Instagram dela, Samidana, está escrito o seguinte: ajudo você, trabalhador, a buscar os seus direitos. E a gente está buscando os direitos dos trabalhadores, só que o varejo que a gente está mostrando agora, que está sangrando, se a gente pegar o coração do varejo, é no final de semana, onde os trabalhadores, onde tem a maior venda de shopping, precisa trabalhar. E lembrando que a comissão é uma parte, principalmente para vendedor, muito importante, né? O fixo normalmente é baixo. Exato. E como a gente equaliza, doutora, a relação? Porque a gente gosta dos acordos entre o empregado e o patrão também, né? Para achar o meio termo em relação a isso. Como você visualiza? O meio termo é, inclusive, comissões, que é o que vocês comentaram aqui agora, é algo muito comum na prática os trabalhadores receberem por fora, né? E situação em que, na verdade, na Justiça do Trabalho isso não é bem visto, porque se a comissão, se está caracterizada ali como uma comissão, vai precisar de refletir nas demais verbas, precisa integralizar o salário de fato, né? Então, assim, o acordo é onde a gente finaliza, né, puxando o outro gancho, dá às vezes uma informalidade, até mesmo a pejotização. Certo. Que é onde você combina com o empregador, ou o empregador às vezes exige, abre aí uma empresa que aí ele também vai economizar, que não vai precisar fazer recolhimento de FGTS, não precisa, enfim, pagar INSS, e ele vai trabalhar. Só que dentro dessa informalidade, ele vai ganhar mais. E é o que acontece muito também. Ele ganha mais, né? No modelo PJ, na grande maioria das vezes, é o pessoal aí do TI... A informalidade, saúde, né? A informalidade acaba ganhando mais. E tem muita procura de pejotização ultimamente. Só que assim, tá parado lá, não tem nada definido sobre isso, né? Mas na informalidade ocorre e acaba mesmo ganhando mais. É uma coisa que não tem como fugir. Boa, Albeta. Precisa de documentar. É por isso que precisa de um jurídico por trás das empresas também. Porque aí você precisa ver como isso foi combinado, você precisa documentar isso também, para que futuramente evite um valor de causa alto aí, uma condenação para a empresa mesmo. Certo. Com a documentação que o escritório tem que emitir para essa empresa, para evitar essas informalidades. Entendeu? Mas vamos lá, foi aprovado. A partir de amanhã começa tudo isso aí. Como é que um hospital, por exemplo, que não para, vai entrar nessa escala, e como que é a conta que você falou? A empresa vai ter que atualizar o sistema jurídico com tudo isso, porque é um negócio assim que eu não consigo enxergar isso acontecendo. E realmente é normal todo mundo ficar um pouco inseguro com isso, né? Uma insegurança, realmente ela existe. Mas vamos supor que isso acontece... Foi aprovado, igual você falou. Mas existe uma transição também, né? Eu entendo, todo mundo entende aqui que, igual eu falei no começo, as empresas elas precisam lucrar, mas elas precisam ver como que elas vão passar por cima disso. Mas existe uma transição. Se aprova, você fala da escala. Isso. Na aprovação da escala, primeiro, depois de um certo tempo ali, de uns 60 dias, vai trabalhar 5 dias, vai folgar 2. Mas não vai fazer aquela carga horária de 40 horas direto. Primeiro ele vai iniciar ali nas 42 horas semanais. É uma transição mesmo. E depois de meses ali, o ano todo, isso se não mudar nada no texto, né? Porque tá lá. Se não fizer nenhuma alteração no texto. Aí sim, modifica para 40 horas semanais. Aí acredito assim, que o empregador ele vai ter um tempinho para poder se preparar em relação a isso. Tanto na contratação de outro funcionário, que ajuda também na produtividade. Porque ele vai poder cobrar, ele vai poder fazer uma remodulação na empresa. Sim. Para ele conseguir até melhorar a produtividade, olhando pelo lado positivo, né? Mas doutor, imagina que eu sou o dono do hospital e falo, vai acontecer e eu não tenho dinheiro para continuar. Eu vou ter que contratar outro funcionário e tenho que diminuir o salário de vocês, o custo. E aí? O custo.
Justo, certo. E aí é onde nós podemos analisar uma contratação de pessoa jurídica analisando a situação. Quantas vezes na semana vai precisar de... Porque assim, ó, a pessoa jurídica, ela pode... Isso existe, desde que de maneira lícita. Porque na Justiça do Trabalho se só cairia se alguns requisitos fizessem parte disso. Por exemplo, onerosidade, né? Está fazendo pagamento. Subordinação. Você tem que estar aqui todos os dias tal. Você... se completando todas essas regras, subordinação, pessoalidade, a pessoa precisa estar lá cumprindo aquele horário, né? Se ela não tem nenhum tipo de liberdade, aí não dá certo, não. Porque o PJ, ele, para ser legal também para ele, tem que ter liberdade, né? Se ele for PJ para ser igual seletista, então... Senão a conta não fecha. Doutora, posso fazer um break? Sim. Então vou fazer um break para a doutora, para a Jazz aqui, a nossa advogada Braga. Pode seguir no Instagram, Direito Trabalhista, o debate sobre tudo que a gente está falando sobre aqui. Ela faz conteúdo e ela no Reels, ela explica de uma forma bem didática, bem legal o trabalho dela. E temos a Jazz aí, que ela é a mais competente nos debates. Jazz Peixoto, no Instagram, tem o azul verificado. Pode seguir. Porque a Jazz, eu também tô roubando notícias da sua pessoa lá no seu Instagram. Nossa, sempre ela tem uma... Melhor que o Denúzio, você tá agora. Se publicar mais cedo... O Denúzio tá muito displicente. A resenha é tarde, Lisonjeado. 7 horas da manhã. Pode entrar que o conteúdo é muito bom. E ela faz parte da equipe de jornalismo da Jovem Pan. Agora está no Jornal da Manhã. Isso. E ela recebeu a alta patente do nosso Zé Pereira. E falou, agora você está no Jornal da Manhã. Nos divertindo. Boa. Foi promovida. Vamos 2 trabalhos e um salário. Exato, aqui é assim. Vamos para um break, daqui a pouco a gente está de volta para nossa rede de rádios da Jovem Pan. Diga lá, Samir. Não, eu queria perguntar, vou perguntar para a doutora, mas a Jess fica à vontade para comentar. No meu modo de ver, a legislação trabalhista brasileira é muito antiquada. Então tem muitas leis. Tudo. Num primeiro momento, há quem defenda e fala assim, é bom para o trabalhador. Mas vou dar um exemplo muito prático. Arredondando. Você está disposto a... O cara recebe 1.000, mas ele custa para o empresário 1.600. Essa fricção, que são os encargos trabalhistas, fica na mão do governo, seja em imposto, seja num benefício como o FGTS, que, por sinal, remunera menos que a inflação em vários períodos. Então, para mim, tem um sequestro. Só que, ao invés de você pagar 1.600 na mão do trabalhador, o trabalhador ganha menos achando que tem proteção. Em outros países, como modelo americano, os contratos são muito mais flexíveis. Você vai lá, combina com o cara, paga, acho que semanalmente, em muitos casos, e depois, se não estiver satisfeito, acabou. O que eu vejo que acontece no Brasil é o seguinte, eu chego para a pessoa e falo, ó, Jess, vamos trabalhar? Você topa esse contrato? Ela fala, topo. Você topa ganhar tanto? Topo. Só que depois, ela vai lá e reclama de um monte de lei trabalhista e que ela, assim, se foi feito algo errado, ela também é culpada. Fez um acordo, porque, né, prévio. Ninguém obrigou ela a trabalhar nisso. Fala, não, mas eu quero o meu vínculo empregatício disso. Eu vejo isso acontecendo, mas parece que é uma boa, só que no futuro o que acontece? Eu, como empresário, vou pagar menos, porque eu tenho que deixar um dinheiro para pagar advogado, um dinheiro para pagar essa multa. Assim, como que você vê a lei trabalhista brasileira? A gente está num bom caminho? Nesse sentido aí que você acabou de comentar, até na Justiça do Trabalho é observada essa questão agora existe uma situação que se chama hipossuficiência, né? O empregado é hipossuficiente, ele é aquele pessoal que recebe um salário menor, salário mínimo, tem o hipersuficiente que recebe um salário maior, 10, 15, 20, enfim. E são tidas como pessoas mais instruídas. Então, se você faz a empresa um acordo com uma pessoa hipersuficiente, área da saúde, do TI, enfim, depois, para ele reclamar isso na Justiça do Trabalho, que é o que você exemplificou agora, é mais difícil. Agora se tornou mais difícil. A legislação trabalhista, ela já foi muito mais flexível antes. Depois da reforma, ela deu uma...
enrijecida. A questão da má-fé no processo, que não tinha antes. Essa questão de você fazer um acordo com o funcionário e ele reclamar depois, mesmo depois de ter aceito, também depende muito do cenário. Porque às vezes ele aceita porque precisa. Tá ruim, ele aceita porque ele não tem outra saída. Mas tem a situação do hipersuficiente que aceita. Não, eu vou ganhar 10, 12 mil, eu aceito, depois eu vou lá e processo a empresa. Aí o judiciário vai pensar, não, você é bem instruído, você entende, você aceitou, né? Que é o que também está em discussão. Então, assim, eu enxergo que a Justiça do Trabalho, a legislação trabalhista, ela já foi até mais, assim, flexível. Hoje ela está dando uma melhoradinha. Nós tivemos uma visão assim, de legislação trabalhista que incluiu punir uma fábrica pelo número de contratações em cargos de poder de mulheres. Sim. Numa legislação imaginária, o caso ali da Ortobon, onde eu acho incrível, porque 3 juízes decidiram que uma mulher que era CEO de empresas que não poderia fazer daquela forma e dizer como ela tinha que coordenar a sua própria empresa. Eu vejo que a nossa legislação trabalhista, ela não só é atrasada, como ela é militante. E aí, de repente, nós estamos num país que a Marabras está quebrando, que a Casas Bahia, uma das empresas mais tradicionais do Brasil, o carnê que permitia comprar uma geladeira, permitia mudar uma realidade familiar, está quebrando. E aí, o que nós estamos decidindo? Mais insegurança jurídica ao empregador, e aí vem uma discussão de, se é contra os trabalhadores. Não, o trabalhador, ele quer qualidade de vida, ele quer emprego, ele quer oportunidade. E para isso existir, eu preciso ter um ambiente econômico e financeiro que contribua para isso. Total. Então, quando a gente olha para as mudanças, no Temer era assim, aí eles passam a ler, pela visão deles, uma jurisprudência nova é criada e toda uma legislação é desconectada. Tem um custo de adaptação, tem um custo da lógica de operação do sistema. E aí, de repente, por que o Brasil não é um país que vale a pena, muitas vezes, investir diretamente? Porque a insegurança jurídica aqui é gritante. Nós vivemos um cenário que investir no Brasil, doutora, é um custo muito alto, porque eu não sei como vai ser amanhã. Olha, a escala 6x1 não seria aprovada. De repente, num belo jantar, um bom vinho, provavelmente aquela picanha que prometeram para uns, mas só chegou para eles. Não tem transparência. Não tem transparência. E, de repente, nesse meandro, quinta-feira, o relator, que por sinal concorre a governador do Amazonas. Coincidência? Será? Será que o Marazzi está aí também querendo falar que você tem um dia mais de folga por causa dele? Será que isso tem um custo? Será que isso tem um custo? Tem um custo. Ele vai entregar um parecer, segundo a imprensa aí, o Globo coloca, na quinta-feira. E já tem aí ministros, já tem pessoas falando que vão aprovar isso antes das eleições. Ou seja, algo que impacta toda uma cadeia econômica no nosso país, aprovado às pressas, para ter um impacto, talvez, numa eleição. Isso é gravíssimo. Né? Isso é um oportunismo barato a troco do nosso país. E é sempre métodos populistas, principalmente no ano eleitoral. Sabe que vocês explicam muito bem, tá? Agradeço. Estamos de volta na programação da Jovem Pan. Temos aqui a advogada Braga, que é a Gabriela, que ela tem um Instagram, advogada Braga. A Jess também Peixoto, que é nossa colega aqui da Jovem Pan. Podem segui-las na rede social, que é fantástico. E acho que o intuito aqui é sempre democratizar os assuntos que são, às vezes, complexos. E vocês têm essa facilidade. Por exemplo, o NR1, que é da saúde do trabalho, que tem toda essa história que é relacionada a riscos psicossociais. Burnout. Nossa, crescente. Eu gostaria muito, porque como a gente tem uma audiência dos dois lados, a gente tem o empresário e a gente tem o empregado. Isso. Né? Então, isso. De tudo que é lado, Albeta. E tem burnout em Brasília, Jess? Esse aí eu acho que eu nunca vi, né? Nunca vi ter burnout em Brasília. Óbvio que a doença, né, que ela mexe com a saúde mental, ela é muito séria e não é essa a discussão. É como é que funcionam essas manobras que são jurídicas em relação a esse termo que é o NR1. Como é que vai funcionar na prática? Então, esse é um tema bem interessante e muito crescente no burnout, mas assim, o burnout verdadeiro, porque tem muita gente que qualquer coisa, estou burnoutado. É a nossa depois de um mês, estou muito estressado. É o Sami. Burnout. O Sami vive falando. Não, tem dois burnouts. Tem. Um que você dá migué, que você fala, nossa, eu estou muito estressado. Ele dá um burnout à noite. Isso. Na sexta-feira, emenda, né, pra vir pra praia. Não é na cabeça. Isso. Mas deixa a doutora explicar, diga lá. Essa situação do burnout, ela é uma situação ela ocorre a longo prazo, né? Ela afeta a saúde do trabalhador físico e mental. Então, é aquele excesso de
de cobrança, mas a empresa não pode cobrar? Pode, ela deve fazer a cobrança, ela deve lucrar, ela deve instituir metas para que tenha o giro ali, lucre todo mundo, enfim. Mas é que muitas empresas fazem a cobrança e instituem metas intangíveis, que não dá mesmo para você alcançar. Isso existe muito mesmo. E aí o funcionário, ele precisa bater. Um exemplo é o cara que faz captação de clientes. Aí ele faz 20 num dia, que é possível fazer em 8 ou 9 horas trabalhadas. Mas aí ele bate ou próximo disso, da meta, e tem empresa que fala, agora você vai ter que fazer 37 visitas. Se ele faz 20, como é que ele vai fazer 37 em um dia, né? Certo. Então, é preciso de ter o jurídico por trás, é preciso de seguir a ANR, que está com até com a multa suspensa. Aí a empresa pensa, né? Tá suspensa, será que agora eu vou ficar de boa aqui na minha? Mas infelizmente precisa, ou felizmente, né? Precisa sim seguir a norma. Ela existe ainda, a multa está suspensa porque existe Tem uma avaliação? É porque existe uma insegurança. Existe uma insegurança em como a empresa vai aplicar isso, né? De fato. Então, por isso está suspensa, para ver como é que vai aplicar. Mas é preciso de gerar um documento, né? O PGR, que é um programa de gerenciamento de riscos. É igual o cara que faz esse trabalho em altura. Vai falar no PGR perigo. Assim, ó, vamos usar o maquinário. Isso. O PGR vai falar o que você tem que fazer. Aí, no caso do risco psicossocial, agora vai para o PGR, que antes não ia. Então aqui nós vamos ouvir agora os funcionários. Nós precisamos ouvir. Como é que está a questão da cobrança? Tem muita gente tendo atestado? Tem muita rotatividade nessa empresa? Sai e entra funcionário toda hora? Porque a empresa também precisa manter. Ela precisa ter um plano de carreira legal para manter os funcionários e eles performarem. É bom que eles performem para a empresa. Mas é preciso ter por trás disso alguma maneira de gerenciar e treinar esses gestores para ver como é que eles vão fazer as cobranças. Sim, como é que se prova seu estado, né, psíquico dentro de uma empresa? Eu tô com burnout, doutora, eu não queria falar muito aqui, mas essa semana não foi fácil. Sim, a ausência do Emílio aqui, tem muita bucha, né, Gueré, que a gente tem que resolver, às vezes a gente fica cansado. Como faz a avaliação? Resolvo com vodka. Também, tem gente que usa assim, que também não é ruim. Às vezes acontece. Tá bom. Mas como que o setor, porque tem que fazer a governança, né? Isso aí tem que estar mais organizado com a empresa. Então, Daniel, é o seguinte, começa ali com uma ansiedade generalizada. Esse é um sintoma inicial. Só que aí esse funcionário ele vai ao médico, né? No psiquiatra mesmo. Certo. Tá com ansiedade generalizada. Isso daí trata com medicamento, né? Mas se passou o tempo, ansiedade, ele vai ao médico, o psiquiatra precisa laudar, agora ele está com burnout. Aí já não é medicamento, né? A gente precisa tratar. O problema é o quê? É o ambiente laboral, o trabalho mesmo. Então a gente onde precisa trabalhar diretamente na empresa, por trás de todos os gestores, enfim, fazer um treinamento para que arranque isso, melhore, né? Não tem a subjetividade também. Sim, claro. É preciso ouvir. E assim, precisa ouvir todos os funcionários, mas não significa que você vai fazer tudo que eles estão dizendo lá. Você precisa ouvir. Tem alguns que estão dando migué, né? Tem gente que está dando migué. Isso, que é a situação do atestado falso também. Às vezes acontece, né? Tem, né? Esse negócio agora de não poder mais bater em funcionário é ridículo. Mas tem o atestado falso, Gueré, que você gosta de dar dicas boas. Como é que eu tô vendendo aqui, ó. Como é que é o atestado falso? É igual o cara que fala assim, estou com um problema no pé, aí posta lá, tá no forró à noite. O Guerezão. O problema era a vontade de dançar, né? Mas um detalhe, eu sou acusada de romantizar o burnout. Certo. Porque eu gosto de trabalhar e eu gosto de ter uma rotina puxada. Eu tenho uma condição em um trabalho que é muito mais tranquilo. Tô no ar-condicionado, Jovem Pan. Tô ali escrevendo, ganho bem também. Então tem isso. Tá gostoso trabalhar. Nossa, quem me dera. Então, assim, tem isso. Existe uma realidade muito diferente de alguém que tá na enxada, no sol, 10 horas, e que nem sabe o que burnout significa lá no interior do meu amado Goiás, e de uma pessoa que está dentro de um escritório, como eu tô, num outro cenário, vivendo aquela realidade, aquela oportunidade, até muitas vezes, falar, eu estou com burnout, não me sinto bem. Todo mundo fica cansado, todo mundo fica ansioso. Isso, então tem um limite aí que estava condenando as empresas a multas que impactavam
todo mundo, só de se não sentir bem. Você tinha que chegar assim, ô Sami, como você tá hoje? Foi bom o trabalho? Não tô te sobrecarregando não, né? Você precisa de alguma coisa? pedir desculpa. Você quer uma água? Você vai pedir desculpa antes de pedir uma tarefa. Você vai- Exato. Você vira, tipo, empregado. né? Exato, e é muito difícil olhar para isso e pensar como nós não queremos ser produtivos em muitos pontos. Sim. Até mais uma vez trazer o investimento de fora. Por isso o STF suspendeu essa multa, porque já era uma demanda não só da empresa, mas para ter emprego, gente. Se as empresas todas falirem, não tem emprego, né? Não vai ter. Agora, o que vai ter é sempre o esclarecimento de profissionais. Por isso que a gente agradece muito Importante. a presença de vocês, fantástica, muito esclarecida. Ó, sigam, @advogada Braga. Coloca lá o Instagram na tela aí, ó. Direito trabalhista, se você quiser saber sobre a escala 6x1, até a turma do home office. O que acontece? A doutora, ela produz muito conteúdo e é bem bacana o Instagram dela, mesmo porque você viu que ela consegue ter eloquência para Clara, explicar maravilhosa. com maestria. Uma indicação do Delário, eu acredito também. Não é sua? Do Helber? Então a gente viu na rede social. E a Jazz, ano eleitoral. A Jazz vai te ajudar a abrir a sua cabeça para você não cair num discurso muitas vezes populista, que o discurso ele é muito agradável e doce, mas a gente sabe que precisa ter um questionamento que você faz sempre muito bem. Obrigado, Jazz. Obrigada. Muito obrigado.